Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar mais um pouquinho aqui sobre Em Busca do Tempo Perdido. Mais especificamente, vamos falar um pouquinho sobre o início do sétimo e último volume aqui desta série de livros que já está me acompanhando aqui há um bom tempo, não é verdade? Enfim, e que já está começando, enfim, a me fazer falta só pelo fato de já estar acabando. Bom, o que eu percebo nesse início desse sétimo volume é o seguinte. O narrador, o Marcel, ele já não está pensando mais tanto na morte da Albertine. Ele meio que já se recuperou, já superou um pouco essa morte, essa perca dele. E daí eu volto a falar para você. Lembra que no vídeo passado eu comentei contigo que não teria como você assistir os demais vídeos desse projeto sem saber que a Albertine morreu, ok? Ok, bom. Muito bem, então ele já se recuperou um pouco disso, ele já não pensa mais tanto nisso, o que dá para ele espaço para pensar em outras coisas, tanto a nível da história que ele está narrando, mas também a nível da história mundial, do estava, do contexto histórico pelo qual ele estava passando ali no início do século XX, e todos nós sabemos que o início do século XX é marcado sobretudo pela Primeira Guerra Mundial. E pelo período que antecede ali essa Primeira Guerra, que já estava, enfim, se fazendo sentir. Muito bem, então. Dentre as coisas que ele pensa, uma das primeiras coisas que vem à mente dele, que ele vai narrando pra gente, é a questão da escrita. É no sétimo volume que esse narrador começa a pensar seriamente em escrever. Ele já havia escrito alguns artigos para alguns jornais de Paris daquela época, mas até então ele não havia pensado com força nessa ideia de ser um escritor. É apenas no início desse sétimo volume que ele começa a levar essa ideia a sério. Por quê? Porque ele acaba lendo ele acaba pegando um livro emprestado com a Gilberte, e ele percebe que aquele livro é um livro muito... Ele não diz isso explicitamente, mas fica claro pelo que ele diz, que ele acha aquela escrita uma escrita muito medíocre. E daí ele pensa, bom, se esse cara consegue fazer isso, eu posso fazer melhor, por que eu não vou ser um escritor também? Não é? E, inclusive esse escritor que ele está lendo ali é um escritor que frequenta os mesmos círculos sociais dele, então há uma certa... os temas que esse escritor desenvolve são os mesmos que o Marcel vem desenvolvendo desde o início dessa coleção de livros. E uma coisa interessante é que nesse momento o Marcel, para demonstrar o que ele está dizendo, ele muda o estilo. Então esse personagem ele vai estar lendo ali esse livro, não é, desse outro escritor, e por conta disso então há uma mudança no estilo da escrita. Então você percebe que realmente o estilo que o Proust adota para escrever é muito melhor do que o estilo que esse outro escritor tem para poder narrar basicamente as mesmas coisas. É nesse momento do livro também em que o Proust deixa, ou melhor dizendo, o Marcel deixa claro que, apesar dele estar ali fazendo um livro de memórias, essas memórias são romanceadas, não é? Ele diz que é preciso que haja um trabalho estético para que aquilo seja considerado literatura. Então, justamente por conta disso, ele acaba, de certo modo, enfim, fazendo com que fique clara essa questão de que, apesar de ser um livro de memórias, não são as memórias como aconteceram, mas sim de uma maneira mais romanceada, como a gente costuma dizer, não é verdade? E aqui há uma mudança também nessa ideia do narrador, porque até então a gente estava entrando em contato com o narrador que falava, agora a gente está começando a entrar em contato com esse narrador que escreve. Então há essa diferenciação entre esses dois narradores, que é uma coisa bem... Apesar de ser o mesmo, aqui ele assume uma outra faceta e abandona um pouco daquele narrador que só falava. Outra questão que o Proust acaba discutindo aqui no início desse sétimo volume ele volta a dar um enfoque maior no Senhor de Charles. E aqui eu vou ter que dar outro spoiler, ok? Ok, muito bem. Então aqui ele vai focar na figura do Senhor de Charles, por quê? Porque percebe-se, desde do fim do último volume, a gente percebe que o Senhor de Charles ele vem
ele vem ocupando um lugar meio que à margem naqueles salões e naquelas coisas todas que esse pessoal frequenta. E daí aqui a gente fica sabendo o porquê disso tudo, não é? Por conta, sobretudo, das práticas sexuais que o senhor de Charles vem adotando e que são práticas de que, de uma maneira ou de outra, acabam sendo de conhecimento geral ali, não é, desses seus convivas, digamos assim. E são práticas sexuais que eu não vou mentir para você. Se você aí é uma pessoa, enfim, um pouco mais, digamos, conservadora em termos de sexo, eu acho que é melhor você evitar um pouco, ou não, né? Eu acho que é melhor você tomar vergonha na sua cara e ler o negócio, mas enfim, porque assim, há algumas cenas que são descritas ali, que são cenas um pouco fortes, de práticas que são consideradas perversas, ok? Que são consideradas ali perversões sexuais. Que enfim, eu acho que são práticas normais e acontecíveis até os dias de hoje. E que me lembraram bastante alguns detalhes da biografia do Foucault, por exemplo. Mas enfim, o fato então é que justamente por conta dessas práticas, sobretudo por conta disso, né? Existem outros motivos, mas é sobretudo por conta disso, o senhor de Charles acaba, enfim, sendo ali relegado a uma posição um pouco marginalizada dentro desse círculo social que sempre o recebeu muito bem, ou bem à medida do possível. E daí, uma dessas práticas sexuais que a gente descobre é que o senhor de Charles é masoquista. Então você já imagina o que vai ser descrito aqui, na verdade. Enfim, imagina isso sendo descrito por esse senhor, essas situações sendo vivenciadas por esse senhorzinho já de uma certa idade, um pouco gordinho, já acabado. E pensando nessa questão toda do senhor de Charles estar um pouco acabado, vem aquela ideia do tempo que corrói todas as coisas. Porque, para mim, o senhor de Charles é o símbolo dessa corrosão temporal, não é? Porque ele já está velho, ele está gordo, ele está acabado, ele está cambaleante, tanto por causa da idade, mas também por conta dessas práticas sexuais que ele vem assumindo. Logo no final do trecho em que eu li, ele já está cego, ele já não aguenta mais falar, ele tem algumas crises de apoplexia. Então perceba que a situação dele já encaminha, já prepara o leitor para o que virá. E o que virá? O senhor de Charles morre. Então perceba, inclusive ele não é o único personagem que morre nesse volume. Mas enfim, me parece que ele, nesse último volume, ele foi ali a encarnação do que é o tempo que passa, sabe assim, e esse tempo que não pode ser recuperado, diga-se de passagem, para fazer aí um paralelo com o título da obra. Mas enfim, então perceba que a morte do senhor de Charles é um dos acontecimentos emblemáticos aqui dentro deste volume, e é justamente por conta disso que o narrador se debruça um pouco mais sobre a figura dessa personagem. Outra questão que vem à tona aí nesse sétimo volume, pelo que eu li até agora, é a questão da guerra, não é? Então, há descrições há descrições gráficas do que estava acontecendo ali em Paris durante a guerra, não é? Há cenas em que o narrador ele vê as bombas caindo e destruindo as coisas, destruindo hotéis que ele frequentava. Então perceba que é um livro muito pesado nesse sentido, mas apesar disso, o narrador ele assume um tom extremamente irônico e extremamente humorístico para falar de uma questão sobre a guerra, que é justamente a maneira como a classe alta a qual ele pertence vê essa questão da guerra, que é uma visão extremamente alienada de tudo aquilo, sabe assim? O mundo está acabando e as pessoas estão preocupadas com a viagenzinha delas para o interior ou com os vestidos que as madames não podem mais comprar e esse tipo de coisa. O que me fez... E é claro, nesse momento, o narrador ele deixa claro a visão que ele tem sobre essas pessoas, sabe assim? Durante todo o livro você percebe que ele acha aquelas pessoas muito fúteis, mas aqui ele chega a dizer isso assim com todas as letras. Essas pessoas são um bando de babacas, sabe assim? Que se deixam enganar por um jornal
extremamente manipulador e que as pessoas sabem que são manipulador, que é manipulador. Então isso me fez pensar que essa patotinha aí, os Verdurhan, os Guermantes, esse povo todo, muito provavelmente se eles estivessem vivos, eles teriam batido panela no início desse ano e agora estariam em silêncio, sabe? Batido panela contra a corrupção e agora estariam em silêncio, mesmo com essa enxurrada de informações que a gente tem sobre essa mesma temática da corrupção hoje em dia, não é verdade? Então perceba que os tempos mudam, mas as pessoas não, e isso independente do país em que elas moram. Sabe assim, a classe dominante, digamos, ela sempre se mostra muito fútil e dependente da época em que você olha para ela. E isso é uma coisa que o Proust deixa muito claro aqui, sobretudo nesse sétimo volume, com essas pessoas tentando tapar o sol com a peneira, tentando ver o mundo como se fosse uma coisa bela, apesar do mundo estar de pernas para o ar ali durante esse momento de guerra, não é mesmo? Mas enfim. E outra questão que se relaciona com a guerra, que é uma questão muito importante nesse sétimo volume, é a figura do Saint-Loup, que acaba indo voluntariamente à guerra. Não é? Ele vai e ele fala, eu quero ficar no tiro de frente, eu quero ir para a batalha mesmo. E isso acaba, de certo modo, quando ele volta dessas batalhas que ele vai enfrentar, ele acaba, lembra lá que o Saint-Loup ele tinha uma fama de ser meio homossexual, e quando ele volta, ele vira um machão. Por quê? Porque ele foi para a guerra. E isso dá vazão para que o Proust comente um pouco dessa questão da virilidade do homossexual. Não é que é uma coisa que não é muito, enfim, abordada, mas que existe. Não é? E é muito interessante a discussão que ele levanta a esse respeito e como o homossexual se insere dentro desse ambiente militar. Então são coisas que ele acaba discutindo aqui e que são coisas muito interessantes também. E daí agora eu vou ter que dar outro spoiler, mas enfim. E foi justamente nesse momento aí, mais ou menos, em que eu parei a leitura, que é a seguinte. O Saint-Loup, ele acaba, enfim, nessa questão toda de ir à guerra e esse tipo de coisa, o Saint-Loup acaba morrendo, né? Ele acaba morrendo em uma dessas, enfim, em decorrência da guerra, da participação dele na guerra. Ele acaba morrendo, o narrador acaba, enfim, comentando essa morte por páginas em páginas, porque lembra lá que os dois eram muito amigos, não é? Inclusive eu lembro que num dos vídeos passados aí, eu até brinquei que essa amizade deles era uma amizade um pouco diferente de uma amizade pura e simplesmente heterossexual. Mas enfim, então por conta disso, o narrador acaba comentando bastante da morte desse amigo, o que me fez pensar por que ele comentou trocentas páginas da morte do Saint-Loup, trocentas páginas da morte do Descharles, trocentas páginas da morte do Bergotte, e não se debruçou muito sobre a morte do Swann, sabe assim, eu fiquei tipo, hã? No começo ele dá uma importância enorme pro cara, e depois de repente fala assim, então ele morreu, e pronto, e segue a vida como se não fosse nada. Então isso me deixou um pouco triste, mas enfim, foi mais ou menos isso que aconteceu nesse sétimo volume até agora. Falta pouco menos da metade, então acho que no vídeo que vem eu já encerro esses meus comentários sobre essa obra. E assim, gente, eu já estou assim triste tanto pelas coisas que vem acontecendo nesse sétimo volume, mas também principalmente porque, né, afinal de contas, foi bom enquanto durou aqui. Enfim, eu vou sentir uma falta enorme desse livro. Eu acho que não tem como você sair a mesma pessoa depois de ler um livro tão grandioso quanto esse Em Busca do Tempo Perdido do Proust. Enfim, é isso então. Se você gostou do vídeo, não, eu fiquei triste mesmo agora só de pensar nisso. Mas enfim, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Caso você tenha algum comentário a fazer sobre sua leitura da obra, não esqueça de compartilhar lá embaixo nos comentários também, certo? Se você está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!